Estrutura da camada obscura da Deep Web. A Dark Web tem crescido nos últimos anos, favorecendo o anonimato das pessoas e a proliferação do cybercrime, que movimentou cerca de 6 bilhões de dólares em 2020. Ao navegar na Dark Web, entramos realmente em um mundo obscuro de informações e conteúdo que não estão disponíveis para usuários comuns. E apesar do nome sombrio, essa camada esconde conteúdos que vão além das ilegalidades e também oferece abrigo para quem luta por direitos humanos e por informação livre e irrestrita. Sim, além do cybercrime, que de fato é uma atividade ilegal, a Dark Web serve como um meio mais seguro de comunicação entre dissidentes políticos e informantes que buscam espalhar suas histórias pelo mundo. Mas primeiro vamos entender qual a diferença entre Deep Web e Dark Web. Para entender essa diferenciação, é interessante pensar na internet como um iceberg. Na ponta estaria a camada visível, ou seja, a internet de superfície, onde acessamos nossas redes sociais, portais de notícias e serviços como e-commerces. Na parte submersa estariam a Deep e a Dark Web, sistemas de internet que abrigam sites que não podem ser indexados por mecanismos de busca da superfície. E para facilitar a nossa compreensão, é só você imaginar que o Google e outras ferramentas de busca não conseguem descobrir nem exibir resultados para páginas e sítios eletrônicos nessas camadas mais profundas da web. Do mesmo modo, tanto a Deep Web quanto a Dark Web não são acessíveis via navegadores tradicionais como o Chrome e o Firefox. Deep Web, traduzida literalmente como internet profunda, de acordo com a Agência Brasil, a Deep Web é a camada que fica logo abaixo da internet rasa, aquela que aparece nos mecanismos de busca e que fornece conteúdo aberto para qualquer pessoa conectada. Na Deep Web é possível encontrar, por exemplo, bancos de dados com arquivos protegidos e intranets para empresas e governos. Os conteúdos estão ocultos, mas geralmente são legalizados e seguros. Logo, quem navega nessa parte da web não necessariamente está interessado em cometer crimes. Segundo a National Public Radio, a NPR, a agência pública de rádio dos Estados Unidos, mais de 90% da internet não estão disponíveis para navegadores de superfície, conforme a metáfora do iceberg. Portanto, grande parte dessa imensa fatia chamada de internet fica localizada na Deep Web. A quantidade exata de dados escondidos na Deep Web dificilmente poderia ser mensurada, já que a característica inerente dessa camada é ser restrita. No entanto, essas informações podem ser rastreadas tanto por órgãos policiais quanto por hackers. Dessa forma, a Deep Web é a camada que guarda todo tipo de informação que requer senhas, logins, tokens e usar criptografia para ser acessada. Portanto, informações bancárias de um correntista são consideradas conteúdo Deep Web. Dark Web. A Dark Web, de acordo com o portal de notícias da National Geographic, é apenas uma pequena fração da Deep Web. No entanto, este ambiente, ainda mais oculto, requer softwares especializados para ser acessado, explicou um dos chefes de Programa de Segurança e Tecnologia do Instituto das Nações Unidas para a Pesquisa de Desarmamento, a UNIDIR, em 2018. Assim, em países onde a liberdade de expressão é limitada e cidadãos podem ser presos ou executados por certos discursos, a navegação anônima em camadas profundas da internet também podem servir como um meio e ambiente seguro de comunicação para dissidentes políticos e informantes que buscam espalhar suas histórias para o resto do mundo. Segundo o Fundo de Tecnologia Aberta, uma organização americana sem fins lucrativos, cuja sigla em inglês é OIT, dedicada à luta por acesso irrestrito na internet em todo o planeta, o navegador criptografado chamado Tor, considerado uma ferramenta essencial para quem não deseja ser rastreado e a preferida por quem navega pela Dark Web, já registrou alto tráfego de dissidentes políticos que usam recursos desse sistema para receber e divulgar notícias em países com fluxo de informação altamente limitado,
como Nigéria, Camarões, Uganda e Zimbábue. A questão é que, com o tempo, a Dark Web se tornou também um centro criminoso, devido ao anonimato que ela proporciona, criando enormes desafios para a aplicação da lei, de acordo com as declarações da Organização das Nações Unidas. Ao navegar na Dark Web, entramos realmente em um mundo obscuro de informações e conteúdo que não estão disponíveis para usuários comuns. Desta forma, a Enciclopédia Britânica, portal de informações históricas e culturais voltado para a educação do Reino Unido, informa que atividades ilegais na Dark Web são comuns, pois os usuários podem esconder sua identidade, localização e dados, que nesta Darknet tem a possibilidade inclusive de serem transferidos anonimamente. Clayton Viana, coordenador de tecnologia da Serasa Consumidor, explica que a Dark Web funciona como se fosse um labirinto, dificultando muito o rastreamento de seus usuários. E é devido justamente à privacidade que proporciona àqueles que a acessam que muita gente explora o ambiente oculto para fazer o mal. E se você já leu alguma matéria, artigo ou assistiu a uma reportagem sobre a internet que citava o termo Dark Web, sabe que este ambiente obscuro muitas vezes está associado à venda de armas, drogas, além de pornografia infantil. No Brasil, apesar de toda a dificuldade, a Polícia Federal já deflagrou operações bem-sucedidas de interceptação de material pornográfico envolvendo crianças em circulação na Dark Web, de acordo com informações da Agência Brasil. Entre os diversos crimes apurados, foram descobertas redes internacionais de pedófilos, que usavam esse sistema para compartilhar imagens de tortura e de abusos de menores carentes. E a primeira história perturbadora que vamos apresentar é sobre o site Playpen, que significa em inglês a palavra cercadinho, conhecido no Brasil também como chiqueirinho, uma peça muito comum na qual os pais colocam um bebê ou a criança pequena para descansar ou para ficarem em um ambiente seguro quando são pequenos. Cercadinho. No verão de 2015, 2 homens de Nova York foram indiciados por crimes de pornografia infantil. O site que os homens supostamente visitavam era um serviço oculto pela rede Tor, que também, supostamente, protegia a identidade dos usuários e a localização do servidor. O que fez o caso se destacar foi o fato do FBI usar uma ferramenta de hacking para identificar os endereços IP dos indivíduos. Quando pensamos em um ataque hacker, raramente imaginamos que ela possa partir de ações provenientes de um governo ou dos órgãos de segurança convencionais. Porém, o FBI, nesta época, atacou os servidores do Playpen, identificado pela CIA como o maior portal de pornografia infantil do mundo, localizado na Dark Web. A operação do FBI, além da invasão a milhares de computadores suspeitos, também gerou muita polêmica entre os norte-americanos pelo fato do órgão operar como um hacker. O burburinho começou pelo fato do FBI, após conseguir descobrir quais eram os servidores do Playpen, ao invés de desligá-los imediatamente, ter feito uma manobra considerada ousada e de ilegalidade discutível, pois a Agência de Inteligência e Investigação norte-americana passou a ter domínio do site na Dark Web, o mantendo ativo a partir dos próprios servidores do FBI. A partir de então, todo novo membro que se cadastrasse no site para ter acesso ao seu conteúdo ilícito levava de brinde um programa que hackeava seu PC ocultamente, entregando ao FBI seus dados pessoais, como principalmente o endereço de IP. Uma informação importante é que a agência tem um nome pessoal para a ferramenta de hacks, Network Investigation Tool, ferramenta de investigação de rede, NIT. E enquanto estava controlando o site e distribuindo sua ferramenta, o FBI afirmou que conseguiu pelo menos 1.300 endereços de IP verdadeiros de suspeitos. O mais nojento é que, apesar de grande, esse número nem se compara aos números de acessos no Playpen. O site tinha aproximadamente 215 mil membros registrados, com 11 mil visitas únicas por semana, que tinham acesso a um total aproximado de 117 mil posts,
contendo algumas das imagens de abuso infantil mais extremas que alguém poderia imaginar, segundo o depoimento da investigação do crime. E outras ainda incluíam conselhos para os agressores sobre como evitar detecção online. O debate público foi para o judiciário. E a defesa de 2 suspeitos que foram a julgamento em meados de 2015 e 2016 alegou que os meios que o FBI implementou em sua investigação não poderiam ser considerados legais. O argumento era que a invasão hacker de milhares de computadores pessoais aconteceu sem mandado e mesmo que o FBI conseguisse um mandato para tal investigação, ainda seria discutível se um juiz teria mesmo poder para autorizar uma operação desse porte e com essas características. A defesa dos acusados ainda declarou que a situação era uma expansão extraordinária de vigilância do governo e seu uso de método de busca ilegais numa escala massiva. De acordo com as informações sobre a operação, o FBI administrou o Playpen a partir de seus próprios servidores em Newington, Virgínia, de 20 de fevereiro a 4 de março de 2015, conforme aponta uma queixa registrada contra um réu em Utah. E segundo os documentos judiciais do processo, houve acusações contra réus em diferentes regiões dos Estados Unidos, sendo estas Connecticut, Massachusetts, Illinois, Nova York, Nova Jersey, Flórida, Utah e Wisconsin. Operação Torpedo. Em 2011, a Operação Torpedo foi lançada e o FBI já havia implantado uma NIT nos servidores de 3 diferentes serviços de hospedagem oculta de pornografia infantil, o que atingiria qualquer pessoa que por acaso os acessasse. A NIT fez uso de um aplicativo Flash que enviava o verdadeiro endereço IP dos usuários a um servidor controlado pelo FBI, em vez de desviar o tráfego deles através da rede Tor e proteger suas identidades. A revista Wired relatou a operação em 2014, que mais de 12 de supostos usuários de sites de pornografia infantil baseados na rede Tor estavam prestes a ser julgados. E dentro de um período de 2 semanas, o FBI supostamente coletou endereços de IP de pelo menos 25 visitantes americanos do site, embora o caso do Playpen pareça ter um escopo muito, mas muito mais vasto. Batizada de Torpedo, a operação foi iniciada em 2012, depois que a agência norte-americana de investigação, em conjunto com oficiais holandeses, desmascarou Aaron McGrath, o responsável por manter 3 sites com conteúdo pornográfico envolvendo crianças. O criminoso acabou preso, enquanto seu velho trio de endereços foi tomado pelas autoridades. Conforme relata Kevin Poulsen, hacker da Wired, o trabalho de investigação do FBI alterou o código dos sites para fazê-los infectar os visitantes com um malware rastreador, uma tática velha conhecida por hackers e chamada de Drive-by Download. De acordo com a matéria, essa técnica de investigação de redes, conhecida como NIT na sigla em inglês, visava identificar os computadores e seus respectivos IPs e endereços MAC. O FBI foi muito bem sucedido na operação, segundo o relato do hacker, pois aparentemente a agência conseguiu revelar pelo menos 25 visitantes desses sites, antes do fim de 2013, sendo que 13 deles visitaram a corte em 2014, reforçando um possível apoio da justiça norte-americana ao uso deste tipo de tática. O uso de malware pelo FBI, porém, não é um método novo e nem recente, pois a agência utiliza essa técnica de investigação de rede desde pelo menos 2002, em casos que vão desde invasão de computadores a ameaças de bomba, a extorsão de dinheiro, além do tráfico de armas e distribuição de pornografia infantil. Para compreendermos melhor, dependendo da implantação, um NIT pode ser um programa backdoor volumoso e completo, que dá ao governo acesso aos seus arquivos, localização histórico da web e webcam por 1 mês de cada vez. Ou um pequeno e fugaz trecho de código que envia ao FBI o nome e endereço do seu computador e depois evapora. O que mudou ao longo dos anos foi a forma como o FBI utiliza a sua capacidade de malware, implantando-a como uma rede de deriva em vez de uma linha de pesca. E a mudança é uma resposta direta ao Tor, o poderoso sistema de anonimato,
endossado tanto por Edward Snowden como pelo Departamento de Estado. A espionagem dentro da Dark Web. Tor é um software gratuito e de código aberto que permite navegar anonimamente na web. Ele consegue isso aceitando conexões da internet pública, a ClearNet, criptografando o tráfego e desenvolvendo-o através de uma série sinuosa de computadores, antes de despejar tudo de volta na web através de qualquer um dos mais de 1.100 nós de saída. Em 2013, o ex-funcionário terceirizado da inteligência dos Estados Unidos, Edward Snowden, revelou ao mundo a dimensão do sistema de espionagem norte-americano. Após baixar milhares de documentos da Agência Nacional de Segurança e da CIA, Snowden mostrou como o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos era capaz de coletar dados de pessoas de todo o mundo. Os documentos revelados pelo ex-funcionário demonstram a capacidade de espionagem dos Estados Unidos, não apenas em acessar celulares de líderes globais, mas também na coleta de dados, através de um programa chamado PRISM, de grandes empresas de tecnologia como o Google e o Facebook, independentemente do consentimento dos usuários. Além disso, a Agência de Segurança norte-americana coletou dados da Verizon, a principal operadora de telefonia dos Estados Unidos, operando no rastreamento de ligações feitas em empresas, universidades e até mesmo hospitais do país. De acordo com uma reportagem da Carta Capital de 2023, na época, o governo norte-americano acusou Snowden de ferir a Espionage Act, uma lei federal de 1917 que proíbe que informações secretas sejam disseminadas. E ainda durante o vazamento, o rapaz conseguiu asilo político na Rússia, país onde mora atualmente. O caso Snowden também lançou luz sobre o papel do jornalismo e a sua capacidade de vigiar as instâncias de poder quando, de fato, propõe-se a uma postura investigativa. O contexto da revelação de Snowden foi o seguinte: o ex-agente reuniu em Hong Kong um grupo de jornalistas para revelar em primeira mão os documentos a que teve acesso. Em seguida, os jornais The Guardian e The Washington Post começaram a revelar os casos. Ambos os periódicos receberam em 2014 o prêmio Pulitzer pelo feito. Por outro lado, casos graves de acusações de uso indevido de dados têm surgido desde o caso Snowden. De acordo com reportagens sobre o tema em 2018, o The Guardian revelou que o Facebook utilizava questionários para conseguir acesso, sem consentimento, a dados de milhões de usuários. Enfim, tem muita água para rolar nas profundezas da internet e nas formas como cada país vai lidar com este mundo oculto.